5 de setembro de 2025, mês da Bíblia. Continuamos aqui lendo com você a carta de São Paulo aos Romanos. Hoje, 5 de setembro de 2025, nós trazemos a continuação do capítulo 3, versículo 21, ao capítulo 4, versículo 12. Na nossa tradução da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Sagrada Escritura, nós temos os seguintes títulos: a justificativa de judeus e pagãos pela graça, o exemplo de Abraão. Trago para você agora, espero que você compartilhe e tenha a oportunidade de rezar em cima deste texto sagrado neste mês da Bíblia. A justificativa de judeus e pagãos pela graça. Agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus, em virtude da redenção no Cristo Jesus. É Ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Assim, Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim também, ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Fica excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, mas sim pela lei da fé. Pois julgamos que a pessoa é justificada pela fé sem a prática da lei. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos. De fato, Deus é um só. Ele justificará os circuncisos em virtude da fé, e os incircuncisos mediante a fé. Então, pela fé anulamos a lei? De modo algum. Pelo contrário, a confirmamos. E ele continua falando sobre o exemplo de Abraão, que está no capítulo 4, versículos de 1 a 12. Que diremos de Abraão, nosso pai, segundo a carne? Que terá ele conseguido? Pois, se Abraão se tornou justo em virtude das obras, ele tem de que se gloriar, mas não aos olhos de Deus. Com efeito, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi levado em conta como justiça. Ora, para quem faz determinada obra, o salário não é contado como um presente, mas como coisa devida. Ao contrário, quem, sem fazer obras, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé é levada em conta como justiça. É assim que Davi declara: feliz o homem a quem Deus atribui a justiça, independentemente das obras. Assim ensinou Davi. Felizes aqueles cujas transgressões foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem cujo pecado o Senhor não leva em conta. Essa declaração de felicidade diz respeito só aos circuncisos
ou também aos incircuncisos? Pois dizemos, para Abraão, a fé foi levada em conta como justiça. Em que circunstâncias se deu isso? Para Abraão, circuncidado ou não? Não quando já estava circuncidado, mas quando era ainda incircunciso. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que possuía pela fé, quando ainda incircunciso. Assim, tornou-se pai de todos os crentes incircuncisos, aos quais foi conferida a justiça. Tornou-se pai também daqueles circuncisos que, além de circuncidados fisicamente, seguem as pegadas da fé de nosso pai Abraão, quando ainda incircunciso. Essa é a palavra do Senhor para nós. Refletindo brevemente, acompanhando a reflexão do John Pilke, na sua meditação sobre a carta aos Romanos, ele faz uma retrospectiva do que a gente já viu nos dias anteriores, e ele fala, que depois de pintar um quadro sombrio de desesperança para a existência humana longe de Cristo, Paulo, então, a partir do capítulo 3, versículo 21, ele partilha a compreensão estimulante e libertadora de que Deus tem um meio muito mais simples de justificar as pessoas. De que jeito? A fé em Jesus Cristo. Aceitar Jesus como seu Senhor. Nos versículos 21 a 31, eis como é que Deus faz. O versículo 28, por exemplo, expressa mais uma declaração da tese paulina fundamental, qual seja, a pessoa inicia um relacionamento justo com Deus pela fé, e não procurando observar todos os requisitos determinados na Torá. Precisamos crer antes de realizar. Essa tese não contradiz nem anula a escritura hebraica. A tradição dos rabinos relata esse parecer. Eu sou Deus acima de tudo que existe no mundo, mas juntei meu nome somente a vós. Não sou chamado o Deus dos pagãos, mas o Deus de Israel. Todos os seres humanos abandonaram Deus, não ficaram à altura de sua glória em potencial por causa das suas iniquidades pessoais. Mas Deus, muito livremente, tornou possível a todos reconquistar um relacionamento justo com Ele por meio da aceitação da ação redentora de Jesus Cristo. Portanto, este é de fato o significado da frase, a justiça de Deus, nesta passagem que acabamos de ouvir. As palavras desses versículos descrevem não tanto um atributo de Deus quanto sua atividade. Ninguém mais senão Deus justifica ou enaltece todos com base na fé. Pensamos então, meus irmãos, minhas irmãs, neste dia em que a gente continua lendo a carta aos Romanos, a graça da fé. Façamos como Tomé, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Encerramos assim o texto de hoje da carta aos Romanos. Compartilhe, se inscreva no canal, seja feliz.